Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Server 1 Brasil. Eu sou a Maria Vitória e hoje estamos aqui com a Renata e com o Fred. Vamos falar um pouco sobre um assunto que está dando muito o que falar aqui no Brasil, que são as apostas digitais, e os dois têm um amplo conhecimento sobre o assunto. O Fred está aí, no governo, fez parte do Ministério da Fazenda, então ele fez parte aí das regulamentações das bets, sobre o que vai ser implementado, como que está sendo essa jornada. E a Renata é advogada, muito da parte de privacidade dos dados, sobre lavagem de dinheiro. Então, eles vão trazer um pouco sobre o que está acontecendo nesse cenário e como a tecnologia, a cibersegurança também tem um papel fundamental sobre isso. Então, para começar o assunto, eu quero entender como que vocês acham que as apostas digitais tomaram um impacto tão grande aqui no cenário do Brasil. Fred pode começar. Quem que vai começar aí a A bola? Renata pode começar. Posso. A gente não tem números muito, assim, certos. Várias pesquisas da Febraban, da própria área do setor dos esportes, da indústria, principalmente a indústria de varejo, né, sentindo o impacto da relação de consumo em relação às apostas. O que a gente vê é que o mundo, ele tem uma atração por jogo, né? Seres humanos, né? Porque desde que a humanidade é a humanidade, a gente gosta muito de jogar, né? Por uma questão lúdica, por uma questão de desafios e competitividade. E quando a gente mistura jogo, né, com dinheiro, então ele começa a ter ali questões sociais, políticas e econômicas, e esta mistura, né, faz com que esse mercado seja um mercado pujante, que demorou muito para ser regulado aqui no Brasil, apesar de ter uma prática já de jogos e apostas aqui desde 2018, por conta da lei que liberou a possibilidade de servidores estrangeiros, né, atuarem aqui na atividade de apostas digitais. E aí, finalmente, a Secretaria de Prêmios e Apostas foi constituída, tivemos uma regulação já finalizada em relação à organização da licença da exploração de jogos e apostas esportivas aqui no Brasil, fez com que então as empresas se nacionalizassem, constituíssem governança, e uma série de regras pelos normativos, né, que faz com que a gente entenda que os jogos e apostas esportivas, ele tem ainda muito para crescer e muito para se amadurecer nesse mercado, né? Trazendo segurança jurídica, trazendo a possibilidade de realmente ser um divertimento, né? Com essa consciência de que não é uma profissão, que não é uma fonte de renda, que existe toda uma matemática, uma estatística de que a casa de aposta não é distribuidora de recursos, muito pelo contrário, ela vende divertimento, entretenimento. Então, quando eu vou num hotel, quando eu viajo, eu não estou esperando receber um recurso igual ou maior do que eu gastei usufruindo daqueles serviços. Assim também é a aposta esportiva. Eu acho que esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro recado aqui de que jogar faz parte da nossa vida, tem vários tipos de jogos, a competição. Nas apostas digitais, a gente tem uma regulação e a gente precisa ter essa consciência, esse cuidado, para a gente poder tratar das questões regulatórias tendo o ser humano no centro, né? Então, aí vai fazer sentido prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes, prevenção em relação aos perigos da saúde mental e o jogo responsável que a legislação traz, né? Então, cabe à casa de aposta construir essa gestão integrada em riscos, sempre pensando que o ser humano é o cliente, é o centro de tudo e que a gente precisa mantê-lo saudável e que este
essa atividade tem que ser realmente lúdica, de entretenimento e não de sabores, tanto financeiros quanto sociais e mentais, psicológicos, né? Na vida da família, na vida do trabalho, para que esse apostador realmente se mantenha saudável e que realmente usufrua dos objetivos sociais que o jogo de apostas digitais tem na nossa humanidade. Sim. Bom, primeiro, Maria, agradecer ao convite da Server 1. É um prazer estar com vocês aqui, com você, Maria, com a Renata também. E agradecer quem nos acompanha. Bom, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem dois fatores aí que são cruciais para esse boom das apostas digitais nesse momento que a gente vive. Como já bem disse a Renata, as apostas elas vêm da Grécia Antiga, né? As pessoas naquela época já apostavam, né? Então não é um negócio novo. O que é novo hoje, que é o primeiro elemento que eu trago, é isso aqui. A aposta está na palma da nossa mão. Quando as apostas, né, ganham esse boom, por quê? As apostas, vamos falar no Brasil aqui, da década de 80, de 90, eram as loterias, e aí vem o jogo do bicho, que cresce muito, mas você precisava sair, ir até uma banca, mesmo que o jogo já fosse considerado ilegal, né, uma contravenção penal, você precisava se deslocar até um lugar para fazer essa aposta. Então, isso acabou hoje. Você não sai mais de casa, você loga ali, se cadastra num operador e faz a tua aposta. Então, eu acho que isso foi um facilitador para esse boom das apostas. Só que esse facilitador também traz problemas. A gente estava falando aqui fora do ar de fraudes por ligações telefônicas. Então, todas as coisas boas tecnológicas que vieram com o celular à palma da mão, a vida da gente à palma da mão, praticamente assim, vamos dizer, os problemas também, os riscos, e aí é o risco de você não ter um controle, é o risco de você sofrer uma fraude. Então, isso hoje está muito atrelado a essa facilidade tecnológica que nos é oferecida hoje. E o segundo ponto que eu trago, né, para a gente ter esse boom no Brasil, falando especificamente do Brasil, é a falta de regulamentação que teve de 2018, quando aprovaram a Lei 13.756, que legalizava as apostas de cota fixa no Brasil como sendo um modelo lotérico. De 18 para cá, o que foi decidido? Que, olha, lá em 2018, ao apagar das luzes do governo Temer, foi aprovado que, olha, a gente aprova, legaliza as bets, vamos dizer assim, só que o Estado tem 4 anos, 2 mais prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar. E aí isso não foi feito. Então, ficou um negócio assim, liberou a aposta sem nenhum controle. E aí, o operador ilegal entrou no Brasil, gente que veio para fazer fraude entrou no Brasil, muita de lavagem de dinheiro, manipulação de resultados, e o principal, não houve uma proteção do apostador, uma proteção da sociedade. Então, quando a gente enxerga hoje, a gente conversa com por exemplo, a USP, tem ali uma área dedicada ao tratamento da ludopatia, ao estudo da ludopatia também, que é o vício em jogo, e o número é crescente de 18 para cá. Muito porque liberou, mas não controlou, não monitorou e não fiscalizou. Então, para todas as externalidades negativas, esse boom se dá também. Então a ideia do governo foi, em 2023, passar a tratar do tema, e aí vem em 2023 a aprovação de uma outra lei, que é a 14.790, que aí começa a passar a regulamentar o setor. E a regulamentação passa pela a criação de normativos, e aí tem normativos para atuando em várias frentes, é para prevenção à lavagem, é para publicidade, é para regulamentação do jogo, da plataforma, o que pode, o que não pode no Brasil. Então eu acho que agora, de janeiro de 2025 para cá, que é quando essa regulamentação passou a valer, eu acho que os mecanismos de controle já começaram a se mostrar ali de alguma forma eficiente. Óbvio, precisa melhorar muito ainda, a regulamentação está começando, né? E é uma mudança de cultura. Esses dias eu ainda falava com operadores de apostas que é difícil a gente mudar isso, porque muitos têm a cabeça ainda lá de fora. São operadores que, embora estejam organizados aqui no Brasil,
no fim do dia mandam dinheiro lá para fora porque a cabeça está lá fora, né? A chefia está lá fora. Então, e essas pessoas que estão lá fora, elas precisam entender que elas operaram durante anos e anos, a gente pode falar até décadas e décadas, no mercado ilegal / cinzento, sem nenhum controle, e aí agora eles precisam ter controle. Então, aí vem uma outra dificuldade, que é de nós brasileiros mostrarmos isso para os estrangeiros. Porque, infelizmente, a gente ainda encontra um estrangeiro questionando, do tipo, o Brasil criando essa regra? Poxa, mas logo o Brasil, que infelizmente tem uma imagem ainda negativa de que se pode tudo, de que há uma liberalidade para tudo aqui no Brasil. Então, essas pessoas que vêm lá de fora, principalmente da Europa, do leste europeu, eles não entendem que, não, sim, agora tem regra. Sim, o Brasil tem regra e em algumas dessas regras o Brasil é vanguarda. Então, essas pessoas precisam entender que precisam mudar um comportamento e uma cultura para que hoje a aposta, que, como eu digo, está na palma da mão de todos nós, ela tem regra e controle. Sim. Você mencionou, né, que a tecnologia trouxe muitas vantagens, mas também trouxe diversas desvantagens. E teve uma pesquisa da Serasa que mostrou como diversos golpes que eram aplicados em bancos começaram a ser aplicados, né, nas bets, né, como acesso indevido, porque conseguiu diversos dados, e entre outros golpes aí. E tudo isso porque, né, não havia as regulamentações. Então, como que vocês, né, acham que talvez o não conhecimento digital devido, que muita parte da população, né, não conhece, justamente porque a gente teve esse acesso massivo à tecnologia e muitas pessoas não sabem que, nossa, não é todo link que você deve acessar, você tem que, às vezes, ter um múltiplo fator de autenticação ali para suas senhas, tem que ter algumas proteções nos seus dispositivos, porque tem coisas ali que você não pode confiar, porque cybercriminosos vão aproveitar. Como isso, né, tem ali nesses links, nessas bets que não são legais e que talvez a população não tenha conhecimento, como que isso afeta? Vou dar uma continuidade do que o Fred colocou agora há pouco, né? Então, este device aqui, né, esse aparelhinho, ele tem poder, assim, é uma capacidade de comunicação e de acesso global, né? É infinito. Nós temos que entender que a tecnologia, ela é um conhecimento neutro, né? O que a gente chama de dual use. Qualquer tipo de software, qualquer tipo de plataforma, ela vai estar sempre ali disponível para o uso de acordo com a sua construção e de acordo com o seu operador. Porque eu posso construir uma plataforma e direcioná-la para uma atividade legal, para o bem, e eu posso usar o mesmo software, a mesma plataforma e instrumentalizar o mal, o crime. Então, dentro do mercado global, o que a gente entende é que produtos tecnológicos, eles são de dual use, ou seja, são duplo uso. Posso usar para o bem, posso usar para o mal. Por conta desta concepção, dessa realidade, isso se estende à inteligência artificial, nós temos os padrões de segurança da informação. Os padrões de segurança da informação para que as plataformas, os softwares sejam construídos desde a sua concepção, né, no design, com alguns critérios de segurança para essa finalidade, proteção, antivazamento, antifraude, né? Mas como ela é dual use, o fato dela estar super protegida de vazamento, de ataques, hackers, não significa que a utilização dela vai ser para o bem. Então, eu tenho um outro conjunto de normativas que traz segurança jurídica para o uso das plataformas, que é a parte da governança de dados. A governança de dados em relação à sua proteção,
assim, com relação à confidencialidade, propriedade intelectual, né? O uso seguro daquele software, mas eu também tenho que trazer a privacidade, que é entendimento de que a privacidade da pessoa natural é um direito constitucional e que o tratamento de dados, qualquer seja ele é feito dentro de critérios da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, nós temos um arcabouço, um framework regulatório, legislativo, mas também técnico, né? Que traz, dentro da segurança da informação, os deveres de proteção de dados e os deveres da privacidade em relação aos dados da pessoa natural. Ponto que, quando a gente tem uma conexão, né, um device que traz uma possibilidade de comunicação para com o mundo, nós precisamos também, do lado do usuário, ter esse entendimento da potencialidade de uso indevido dos nossos devices, porque a gente não está protegido de um e-mail malicioso, como a gente chama de engenharia social, uma propaganda de uma bet ilegal. Então, eu preciso ter alguns cuidados, e assim, dentro de casa a gente precisa combinar que a gente não clica num link só porque ele chegou num e-mail dizendo, olha, sua conta foi invadida, clica aqui para reforçar a segurança dela, né? Você tem um ambiente adequado para se conectar à sua conta. Não é aquele link. Mesmo porque aquele link pode ter vindo do seu estabelecimento, mas pode ser fruto de uma engenharia social. Então, existem alguns aspectos de educação do usuário que as casas de apostas, dentro do contexto do jogo responsável, vai precisar ajudar a melhorar a construção dessa cultura. Isso fazem os bancos, né? Quantas vezes você já recebeu e-mail ou quando você entra no seu aplicativo, a primeira banner que você lê é cuidado, nós não compartilhamos senha, não ligamos pedindo senha. Quer dizer, o tempo todo repetindo, né? Como se fosse uma bula do remédio quando a gente toma. Até comercial hoje a gente vê na TV deles, né, falando. Então, esse aspecto antifraude, ele é de total responsabilidade do agente que controla a atividade econômica e financeira e que tem a licença para fazê-lo. Então, eu não posso jogar para o usuário a culpa. Né? Eu preciso ajudar na construção dessa cultura, porque é muito fácil. Eu vou lá no banco e o meu gerente vazou o meu e-mail ou o meu WhatsApp, ele está de férias, eu não sei, e aí outra pessoa usa aquele canal dizendo, olha, eu sou seu gerente, aconteceu alguma coisa aqui na sua conta. Por mais educação que eu tenha, por mais trocas, né, de experiências e comunicados a respeito de engenharia social que eu tenho, eu posso cair num golpe. Quem nunca caiu num golpe? E quem pode dizer que nunca cairá num golpe? Né? Só tem ali uma questão de engenharia social e aquilo que te sensibiliza naquela armadilha, naquele determinado momento. Então, isso tem que estar o tempo inteiro dentro da cabeça de quem faz a governança de dados da empresa, de que eu posso fazer tudo para proteger a minha plataforma, mas eu ainda tenho o usuário lá do outro lado que precisa também de ter um pouco mais de educação, de formação, de entendimento do que são os golpes e como eles acontecem, para que ele possa desenvolver um pensamento crítico, não automatizado, e entendendo que a máquina está aqui à minha disposição, mas é o meu dedo que aciona esses mecanismos, né? É minha mente que entra dentro dessa confusão. E aí, gente, um ponto importante. Você quer apostar? Escolhe a casa de aposta que esteja na lista do regulador como sendo uma casa legalizada. Porque os golpes também acontecem da pessoa entrar num link numa casa de aposta ilegal e ela perdeu o recurso que ela aportou lá. Porque
ela não tem garantia nenhuma de que ela vai receber eventualmente o prêmio se ela ganhar aquela aposta. Ela não tem nem com quem reclamar. Não tem para onde reclamar. Então, nós usuários temos o controle dos nossos devices sobre os nossos domínios. Então, nós precisamos entender como fazer essas escolhas. Então, a legalização no Brasil, ela é boa também porque eu posso ir lá no site e ver se aquela casa de aposta ela é legal. Então, eu não fico mais à mercê da sorte, né, para reclamar após o evento. Então, esse é o aspecto de que nós temos o controle de nossas vidas e de nossos aparelhos, nossos devices, nossos acessos. E a gente precisa ter consciência disso. E do outro lado, a empresa que adquiriu a licença e que está operando, ela precisa incorporar na sua governança, né, no seu entendimento de que o meu papel não é apenas explorar este mercado. O meu papel é desenvolver a atividade econômica baseado nesses princípios que a minha licença traz junto com o arcabouço regulatório que ela se enquadra. Porque senão fica, mas não está escrito na lei. Gente, nem tudo vai estar escrito na norma, porque as normas brasileiras de prevenção à fraude, de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, as nossas normas, inclusive as da LGPD, elas são principiológicas, elas dizem quais são os direitos, quais são os deveres. Cabe a nós, operadores, desenvolver o nosso mecanismo de controles internos, o processo de prevenção, de conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor, conheça o seu empregado, para que a gente possa garantir um ambiente seguro para desenvolver essa atividade econômica. Depois a gente precisa, além da prevenção, ter a detecção. Então, eu preciso usar a tecnologia para o bem, não apenas para explorar a atividade, mas para controlar essa atividade. E assim, não adianta eu ter uma atividade digital e querer que uma pessoa faça o compliance, os controles internos, usando um mecanismo manual, né? Não tem velocidade para isso. Né? E o terceiro e um muito importante aspecto dessa governança é o monitoramento. Eu preciso criar métricas, eu preciso entender quais foram as políticas baseadas das regras, do regulatório, né, da observância que eu devo atender, e eu preciso fazer o monitoramento para ver se de fato está engajado, né? Se está de acordo, está coerente com o que eu construí, o que eu estou vivenciando. Essa perfeição, ela não vai garantir 0% de fraude, ela não vai garantir 0% de lavagem de dinheiro dentro da minha instituição, mas ela vai garantir que eu tenha evidências suficientes para entender onde estão as minhas vulnerabilidades e fazer a melhoria contínua do meu processo. Então, eu acho que nesse primeiro aspecto de segurança da tecnologia, é muito bom a gente ter esse entendimento basilar, entendeu? Eu não posso só ser o usuário. Aliás, é interessante a palavra usuário, né? A gente deixa de ser consumidor, cliente, e nas plataformas a gente vira usuários. É diferente você usar uma casa de aposta de você usar um recurso de busca na internet. Lá eu sou usuário. Na hora que eu entro na casa de aposta, eu não sou apenas um usuário, eu sou um cliente. Sim. Eu sou consumidor. Mesmo porque né? é uma prestação de serviço público. Exatamente. Outorgado de uma pelo Estado Exatamente. a uma empresa privada. E você tem que ter em mente também, igual você falou, não vai garantir que nunca sofra um ataque, porque qualquer empresa sofre um ataque, né? Exatamente, Hoje, se não sofreu ainda, ou não sabe que sofreu, vai sofrer. ou vai sofrer em breve. E empresas, às vezes, investem milhões em melhorias, em cibersegurança, então qualquer lugar pode sofrer um ataque, um cybercrime, uma invasão. Então, tem que se preparar também, porque mesmo que seja legalizada e que tenha regulamentação, é uma plataforma digital. E hoje tudo pode sofrer um ataque. Então, tem que monitorar, tem que saber o que está acontecendo,
porque agora tem muitos usuários, então você tem que proteger, tem que fazer sua parte também do outro lado. Exato. Mas eu acho que isso passa um pouco, Maria, pela conscientização da sociedade. Vai ser um eterno Tom e Jerry, né? Os órgãos de fiscalização, controle, monitoramento vão criar soluções e os hackers, os criminosos vão criar outras soluções para justamente soluções que burlem o que foi criado ali pelo Estado, pela organização. Então, eu acho que isso é um eterno gato e rato, a gente tem que acompanhar isso ao longo do tempo. Se a gente chegar numa sala de aula, por exemplo, a gente perguntar assim, olha, quem já recebeu um e-mail malicioso com uma suspeita de fraude? Eu acho que 100% vai levantar a mão. Se a gente falar, olha, quem já caiu no golpe? Se ninguém mentir, certamente mais de 50% já abriram algum e-mail ou uma mensagem dessa. E isso precisa ser, como a Renata bem disse, mostrado para a sociedade, para que a sociedade não aceite mais isso. Esse dever de levar, principalmente a quem tem menos condição, essa responsabilidade que, olha, gente, a gente vai falar, vamos explicar quantas vezes forem necessárias. Não caiam nisso, não aceitem isso. Trazendo para o mercado de apostas a regulamentação, ela trouxe ali alguns elementos. Primeiro, para diferenciar o que é legal do ilegal. Hoje a extensão de uma bet regulamentada pela União, ela tem a extensão BetBR. Ela pode ser abc.bet.br, aí o apostador, o usuário, ele já fala, poxa, essa aqui é regulamentado. Então ela passou por um crivo muito maior do que uma que não passou por nada. Então isso já é um fator diferencial. Uma bet legalizada, ela exige, ou pelo menos deveria exigir, que o seu cliente faça um QIC, conheça o seu cliente. Faça ali um reconhecimento facial, porque isso está na lei, que você só entre com dinheiro vindo da tua conta bancária, daquela conta cadastrada no teu CPF, você pode ter até 3 contas, mas desde que todas estejam no teu CPF. Para quê? Justamente para fazer o rastro do dinheiro. Esse dinheiro saiu daqui, entrou aqui, voltou aqui. Então, tudo isso são formas de controle justamente para evitar essa fraude tecnológica, porque como a gente disse, todo mundo está aqui no telefone e às vezes iludido por às vezes uma falsa promoção de um ganho de bônus, você vai ganhar uma aposta, você vai ganhar isso ou aquilo. Na verdade, sempre tem que ter essa desconfiança. E aí eu acho que cabe ao Estado e a nós, né, sociedade civil organizada, também defendermos essa maior cultura de integridade, essa cultura de que a gente precisa levar para a sociedade como um todo, essa ideia de que, olha, gente, o mundo hoje, a fraude, ela está aqui do teu lado. Você não está alheio a isso, você não está imune. Não, a todo momento a gente está recebendo fraudes. Então a gente precisa falar sobre essas fraudes e fazer com que elas sejam entendidas pela sociedade, para que aí sim a sociedade faça o seu julgamento de, olha, não vou abrir um link, não vou abrir um e-mail, porque eu quero me proteger de uma fraude vindo da internet, no meio tecnológico. Sim, como você falou, as camadas mais vulneráveis muitas vezes não têm noção do quão grave isso pode ser, né? O quão grave um acesso aos dados de banco, acessos a outros sites, a um e-commerce, o que isso pode gerar de prejudicial a ele, né? Então, quando ele vai ver, já vazou e já tem outras pessoas ali acessando, comprando coisa no nome dele, conseguiu acessar às vezes a uma conta. Então, realmente, a gente tem que fazer essa conscientização. Porque quando foi do sequestro, demorou muito tempo pra gente conseguir conscientizar as pessoas. Muita gente caiu nesse golpe. O do Pix também, quantas pessoas a gente via que já tinha feito Pix e até hoje a gente tá tendo que conscientizar. Então, também das bets vai ser um longo tempo até a gente conseguir conscientizar as pessoas de, olha, você tem que prestar atenção em qual link você tá entrando. Porque se você não entrar em um link que, né, tá na lista, você pode estar entrando em um link malicioso. E daí, às vezes, o hacker ele vai ter acesso ao seu dispositivo e ele pode fazer várias coisas com o seu dispositivo. Então, vai ser um longo trabalho até a gente também conseguir conscientizar essas pessoas. Porque essas pessoas, muitas vezes, não têm acesso a essas informações, né? Então, é um caminho muito longo a se percorrer.
E nesse âmbito, o que a LGPD, né, vai ser impactada ou tem de impacto nessa questão da regulamentação das bets? Olha, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impacta a vida de todos nós e em todas as relações jurídicas. Ela tem ali a proteção da nossa privacidade, o nosso direito de pessoa natural. Então, qualquer negócio que a gente constrói, a gente tem que ter ali um bom fundamento em relação ao tratamento de dados pessoais daquela carteira de clientes que a gente tem, né? E outras questões de tratamento de dados quando aquelas pessoas não são nossos clientes, né? Então, aquelas malas diretas, aqueles mailing lists, aquelas questões todas que a gente já enfrentou, né? Nesses últimos anos, desde 1998, quando o Código de Defesa do Consumidor foi estabelecido, depois veio o Marco Civil da Internet, porque os dados pessoais, eles circulam no mundo físico e no mundo digital. Então, dito isso, eu acho que complementa um pouco o que eu já falei sobre a questão. Você não consegue dar privacidade de dados se você não tiver um bom mecanismo de proteção de dados e um bom mecanismo de segurança da informação. Você não consegue garantir privacidade se você deixa a sua plataforma se contaminar com outros servidores e provedores de serviços que não têm a mesma garantia de segurança que a regulação espera. Então, nesse ponto, nas apostas, o que a gente viu é que a regulação, né, o regulador, ele trouxe alguns fundamentos muito importantes em relação a dar essa segurança. Então, primeiro, as plataformas de desenvolvimento de jogos, elas também são certificadas pela SPA. Então, eu já tenho uma garantia ali de que o ambiente, né, depois que eu abrir a conta, que eu vou fazer o jogo, né, eu estou num ambiente que foi testado tecnologicamente para trazer a segurança de que o jogo não é manipulável, né, o software está ali garantindo aquela integridade. Mas ainda existem conexões com terceiros para a gente poder ter uma boa funcionalidade da nossa plataforma. Então, eu tenho os meios de pagamentos, né? Eu tenho as APIs para poder fazer essas comunicações de resultados, cruzamentos, etc. Então, ali eu preciso ter um ambiente adequado. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente já detectou, existe a vulnerabilidade do cliente, né? Do usuário da plataforma. Então, partindo deste princípio, quando você fala tratamento de dados pessoais, isso é obrigação do controlador dos dados. Então, eu entreguei meus dados, virei cliente de uma determinada plataforma. O que eu espero é que ele cumpra os princípios que estão lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não posso entender que dentro daquele ambiente, aqueles dados serão tratados com outras finalidades, senão aquelas do nosso contrato do termo de adesão à plataforma. E isso é obrigação do controlador. Então, a partir do momento que eu entreguei meus dados para o controlador, ou seja, a casa de apostas, eu espero que ele tenha ali o ambiente seguro para poder ter esse tratamento de dados adequado dentro e da finalidade, protegendo de eventual vazamento, e que ele não compartilhe meus dados com quem está fora daquele framework de atividade contratada. Então, eu não posso nem imaginar que uma casa de aposta pegue a lista de seus clientes e venda para um mercado alheio, ou contribua com terceiros, mesmo que seja de suas relações negociais, sem eu ter tido a comunicação lá na política de privacidade de quem são esses terceiros que estarão recepcionando os meus dados pessoais por conta desta relação jurídica entre o controlador e os seus operadores na atividade de tratamento de dados.
Isso aí não tem nada a ver com a SPA. Se acontecer isso, é a Agência Nacional de Proteção de Dados que vai atrás da empresa. Então, você precisa ter muito bem claro qual é a sua política de privacidade, deixar muito bem claro para o cliente como seus dados são tratados a partir da contratação dentro da plataforma e garantir que um mecanismo interno de governança de dados e de privacidade para atender os direitos do titular de dados. Então, eu, como titular de dados, eu tenho direito de saber como meus dados estão sendo tratados, eu tenho direito de dizer, eu não quero que meus dados sejam tratados dessa forma. Então, portanto, a base legal do tratamento precisa estar muito clara, né? Para que haja realmente o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para mim, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados ela é total em qualquer lugar, em qualquer relação aqui que a gente vive na sociedade, porque é o banco, é o meio de pagamento, né? Então, quando eu faço aquele termo de adesão, eu estou contratando um pacote. E esse pacote tem que ter uma finalidade de tratamento de dados. Acho que acredito que seja assim, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão dos dados hoje, o setor privado, principalmente, já entendeu que um dado hoje, ele tem um peso de ouro, né? É importante para toda a cadeia econômica, e aí são todos os setores, importante que esses setores tenham os nossos dados, para eles fazerem diversas aplicações, sejam para vender produto, justamente para entender o nosso tipo de consumo. Sim. Então, isso é muito perigoso. Então, eu acho que ainda a LGPD, embora seja uma lei já não tão nova, ela precisa ser melhor comunicada. Porque o banco, a loja, o comércio, todo mundo já entendeu a importância de ter o dado. Só que nós, os verdadeiros donos dos nossos dados, nós não temos essa ideia ainda. Primeiro, quando a gente vai preencher um cadastro, aí vem lá, você concorda com o consentimento disso, daquilo? Ninguém olha. Ninguém olha, a gente só coloca ali que sim. Que sim, check. E vai embora. Eu sei que são letras pequenas e também o outro lado não ajuda. Eu sei que às vezes o texto é longo, o texto é difícil, tem muito juridiquês. Mas você precisa saber para quem você está permitindo que use os teus dados, sabe? Porque esse teu dado aqui, quando ele entrou num sistema de um ente privado, olha, em 5 segundos ele vai estar em tantos outros mercados. A gente fala de Bank as a Service hoje, por exemplo, que é uma empresa, às vezes uma empresa que está comprando uma geladeira, que na verdade ela já está ligada a uma instituição financeira, que já está ligada a um outro tipo de comércio, que você às vezes entra no algoritmo aqui de uma rede social que já vai te levar para lá também. Então você fala, gente, aí depois você pergunta, nossa, como que meu telefone foi parar lá? Gente, em algum momento ali atrás você aceitou. É claro que tem muita gente que pega esses dados de forma ilegal, né? Mas a gente está falando da forma legalizada de acordo com a LGPD. Mas aí as pessoas, poxa, mas como é que você tem meu telefone? Às vezes alguém liga, como é que você tem meu e-mail? A gente se questiona, mas lá atrás a gente não questionou para que a gente passou. E no caso das apostas, os dados valem muito. Um banco de dados hoje vale muito dinheiro mesmo até, não é só importância, não, porque é a forma que o operador tem de trazer para dentro da tua plataforma possíveis apostadores. Sim. Então, há hoje não chega a ser uma guerra, mas é uma competição muito forte para saber quem tem uma base de dados maior. E aí isso entra, por exemplo, um prestador de serviço. As empresas hoje que fazem o KYC, a due diligence do apostador, essas são empresas terceirizadas, não são as casas de apostas. A responsabilidade sobre o dado é da casa de aposta, mas há uma corresponsabilidade das empresas, por exemplo, de KYC, de que fazem o cadastro, o reconhecimento facial, de terem também um controle disso. Então, esse mercado hoje, ele também já começa a pensar que ele precisa se proteger, porque ele também é vulnerável. Então, hoje tem empresas que já têm certificação de ISO para proteção de dados, né? É justamente pensando já que, poxa, conseguem invadir o Pentágono, gente. Não vão invadir uma casa de apostas, sabe? Sim. Então, é preciso ter essa preocupação.
E a sociedade e o dono, o usuário do dono do CPF precisa entender também que ele precisa também ter um zelo com o teu dado para que depois ele não seja surpreendido por uma ligação e se questione, poxa, de onde você tirou meu telefone, sabe? Sim, eu falei em outro episódio que os dados hoje são o novo petróleo, né? Porque vale muito. E, infelizmente, eu acho que a gente, usuário, não tem ainda essa percepção do quanto os nossos dados valem e o quanto a gente pode ser impactado até que esteja um vazamento e que afete negativamente a nossa vida. E as empresas, assim, também têm que estar preparada para, caso ocorra um vazamento de dados, o que eu vou fazer? Caso eu seja atacado, né? Qual que é o meu plano de gestão? O que eu vou fazer ali para tentar diminuir o impacto? E nessas partes de regulamentação das plataformas digitais, né, das apostas digitais, o que a gente já tem de regulamentação, né? Vocês mencionaram aí a parte da URL, algumas coisas assim, mas nessa questão de vazou um dado, ou monitoramento, essas questões, a gente já tem alguma coisa assim preparada também? Tem e não tem. Vou explicar. Como a Renata disse há pouco, essa questão de vazamento de dados, ela não entra muito na SPA, na Secretaria de Prêmios e Apostas, embora isso seja uma infração normativa. Quem cuida disso hoje é a ANPD, né, que é a agência lá Nacional de Proteção de Dados. Então, se houver um vazamento de dados vindo de uma plataforma de apostas, certamente isso quem vai analisar é a ANPD. E aí, se houver uma punição, uma sanção, certamente a SPA vai ali usar isso para também fazer o seu procedimento interno administrativo para, quem sabe, ali, se for o caso também, sancionar o operador. Então, eu acho que a LGPD ela ainda precisa mostrar que veio ainda. Ela é muito boa, mas eu acho que até hoje, se não me engano, só teve uma multa, Renata, aplicada. Eu me lembrava de uma, mas ainda é pouco, muito pouco. Não que tenha um espírito punitivista, mas ela precisa mostrar mais que, olha, eu estou aqui, e porque quando você aplica ou quando você investiga, você não pode chegar à conclusão que não houve vazamento, mas você está mostrando para a sociedade que, olha, temos aqui um órgão que monitora e fiscaliza esses vazamentos. Para as pessoas sentirem também que, poxa, eu tenho onde reclamar. Hoje a pessoa vai reclamar onde? Ela nem sabe o que é LGPD e muito menos o que é a NPD. E se sentir protegida também, né? Que tipo, olha, se eu for em uma empresa e de repente eu sentir que não está tendo monitoramento, que eles não estão tendo cuidado, eu posso ir lá reclamar e algo vai ser feito, né? E é o sistema como um todo, porque esses dias eu fui a um restaurante aqui em São Paulo e eu só falei meu CPF pro garçom. Ele já tinha meu telefone e meu nome. Aí eu falei, gente, e eu nunca fui a esse restaurante, né? Não moro em São Paulo. E aí eu falei, gente, de onde você tem esses dados? Aí ele, não sei, já está no tudo é o sistema. Pro bem e pro mal, a culpa é do sistema. Quando alguém fala, o sistema está com problema. Cara, tudo é o sistema, o bendito sistema que, olha, esse aí quero conhecer muito de perto, que é esse tempo que, olha, faz tanta coisa errada. E aí eu fui questionar, falei, mas de onde vocês têm? Vocês precisam me falar isso. Eu vou chamar a gerente. Aí a gerente quis saber o que era e eu falei, gente, é só curiosidade. Eu até estava, assim, achando que eu era alguma autoridade no assunto. Ela, não, eu só quero saber de onde tiraram. Qual é o aplicativo que vocês usam? Vocês usam que é uma base de dados de quem? Ninguém sabe. Então você fala, gente do céu, um restaurante aqui em São Paulo sabe meu dado. Se duvidar, ele deve saber meu endereço também. E aí você já começa a pensar em segurança, né? Poxa, estou vulnerável mesmo. Na realidade, essa parte dos dados, né, dados pessoais é bem interessante, porque hoje a gente fala muito de bancos, Bank as a Service, né, o BaaS, e Marketplace, né? Quem nunca ouviu falar dessas duas coisas, né? Já virou moda. Então acontece o seguinte, todo marketplace, né, um restaurante, né, uma rede de adquirência,
uma rede de mercados, qualquer retail, né, os varejos em geral, eles sempre têm ali, como o Fred colocou, uma conexão com meios de pagamento. E aí, isso virou um valor do negócio. Isso, e eles usam como segredo do negócio, né? Então, você tem plataformas o pessoal do RH das empresas não coletam mais os currículos dos candidatos diretamente, tudo por plataforma. Essas plataformas, então, elas detêm um volume imenso de dados que se conectam, por sua vez, por meios de pagamento, com outros mecanismos de marketplace, e gera essa grande rede que o seu CPF, uma vez entrou ali, está circulando, e você não leu lá nas políticas de proteção de dados, de privacidade, que eles têm terceiros, parceiros, e que estes dados são compartilhados na rede. E aí, isso vai depender muito do órgão regulador administrar, porque pensa um candidato, não vamos esquecer um pouquinho a aposta. Pensa num candidato a emprego. Ele tem alguma opção a não ser se candidatar para aquela vaga? Não. Quem é que determina onde que ele se candidata e como? Quem está procurando. É quem abriu a vaga. Sim. Quem abriu a vaga é o futuro empregador ou potencial empregador, ele é o controlador de dados. Só que ele já não manda mais no e-mail do RH para alguém fazer. É um sistema. Só que o sistema também não é mais um sistema onde os dados são conectados exclusivamente para aquela vaga. Normalmente, o candidato passa primeiro pelo primeiro nível, que é o nível de entrar na plataforma, para depois conseguir aplicar para aquela vaga. Então, na hora que ele entra na plataforma, seja ela qual for, para se candidatar a alguma vaga, ele primeiro entregou seus dados para a plataforma. Porque ele já assinalou ali um aceite, o termo de adesão, ele agora virou, os dados dele estão controlados pela plataforma. E aí ele vai dentro da plataforma, a cesta do marketplace da plataforma, que são as vagas, escolher quais são as vagas para a qual ele vai se candidatar. E aí vai segregar aqueles dados para uma outra rede, que é a rede do futuro potencial empregador. Então você veja que, apesar de existir a lei da proteção de dados, da privacidade, existem mecanismos que são modelos de negócios que acabam proliferando tratamento de dados que talvez o titular de dados não tenha nem consciência para poder chegar num restaurante e só meramente seu CPF ter ali identificado seu nome, seu telefone. E não foi porque ele voltou naquele restaurante, aquele é a primeira vez, só que o restaurante está conectado numa rede, num sistema de outros restaurantes e outras casas similares, e aí eles têm uma base única. E a maquininha está sempre conectada, né, o celular, com depois também emitiu fechar a conta. Portanto, é um POS que está na mão daquele recepcionista lá do restaurante. É complexo. Agora pensa numa casa de aposta acontecendo isso também. Quem é responsável? Mas é mais ou menos igual quando começou o golpe do Pix também, que os bancos, eles não aceitavam quando ia lá e falava, olha, eu sofri um golpe, fiz o Pix, e eles não devolviam. Agora já tem mecanismo do Banco Central, inclusive, para travar, né? Porque eles falavam, você estava ciente quando fez o Pix. Não, mas espera aí, eu caí num golpe, porque é tão semelhante, é uma mensagem tão convincente, que você cai no golpe na hora. E daí eles falavam, não, a gente não pode devolver esse dinheiro, não tem como, porque você fez inconsciência, o Brasil, né? O Brasil tem essa mania de criar, a gente cria coisas instantâneas, mas a gente quer que tenha freios, né? E tenha a tecla voltar, né? Então, isso foi criado. O Pix, ele sofreu vários movimentos de sua criação. Primeiro que foi, assim, exponencial a adesão que o Pix teve, a instantaneidade desses pagamentos, o custo, né? Mas é um arranjo
de pagamento construído pelo Banco Central. Então, ele já nasceu grande, porque as instituições de porte grande, né, as supervisionadas 1, 2, elas eram obrigadas já a aderir ao Pix. Então, o Pix já nasce grande. Sim. E o Pix nasce aí com aquela preocupação de plataforma, de segurança da informação. O Banco Central foi muito rigoroso nessa parte das APIs, dos controles de acesso, mas a gente, no primeiro momento, se deparou com a vulnerabilidade do ser humano, que tem um aparelho na mão e, portanto, 100% dos recursos poderiam sair instantaneamente via Pix. E aí gerou uma brecha de criminalidade muito grande, né? Pessoas sendo sequestradas, né? Sendo mortas por conta, né? Então, existia essa vulnerabilidade. Nesse primeiro momento foi consertado isso, né? Vamos limitar o Pix noturno, vamos limitar, você pode pré-limitar aqui o quanto você vai mandar de Pix nos horários noturnos, fora de casa. Teve aplicativos agora de banco. Para fintech tem um valor máximo. Isso, aí é antifraude, né? Para fins de lavagem de dinheiro, principalmente. Isso. Mas, assim, por segurança da pessoa natural, usuário, o cliente dos bancos. Teve banco, gente, que falou assim, olha, se você quiser, você pode setar aqui os horários que você pode fazer Pix quando você não estiver na geolocalização da sua casa. Né? Para poder limitar esses... e aí, de fato, limitou. Só que o mundo criminoso, ele é muito mais veloz que nós, porque assim, eles usam tecnologia também, né? Não falei que tecnologia é neutra, pode ser usada para o bem e para o mal. Então, eles criaram outros mecanismos de burlar a legislação para fins de viabilizar a lavagem de dinheiro, né? E o cybercriminoso, ele é muito mais rápido que a gente. Exatamente. Porque ele trabalha para isso. Sim. É o trabalho dele. A gente fica imaginando, por que a polícia não prende? Porque, cara, a polícia tem 30 polícia... outras coisas para fazer, não só correr atrás de um cybercriminoso. Já o cybercriminoso, ele senta no computador... E ele é focado e naquilo. ele tem o foco em burlar regras e leis e sistemas. Então, essa é a diferença, né? Um é dedicado, o outro tem que compartilhar tantas outras tarefas. Sim. E nessa, o que o Fred acabou de comentar com relação a, agora, recentemente, a Receita Federal e o Banco Central criaram ali mecanismos antifraude, de mecanismos de lavagem de dinheiro, que envolvem, inclusive, PIX, né? Então, o Banco Central soltou algumas normativas esta semana, essa aqui, recentemente, que diz assim, olha, você não é licenciado Bacen, você é um prestador de serviço financeiro conectado, né, dentro de um BaaS, né, que é o Bank as a Service, ou você é um servidor de internet, provedor de serviços de internet para correios de transações, mas você não tem a certificação, agora você vai ter uma limitação de fazer as transações por Pix, porque a gente precisa, porque o Pix é um arranjo de pagamento brasileiro do Banco Central, o arranjador é o Banco Central. Então, assim, precisa ter todo cuidado, porque ele orquestra o sistema brasileiro de pagamentos, ele tem uma orquestração enorme. E o que a gente viu é que na proposta do Open Banking, que agora é o Open Finance, né, que é pulverizar, trazer mais players para o mercado financeiro, os serviços financeiros bancários, né? E eles foram pulverizados, eles saíram dos bancos, eles foram para as instituições de pagamento. Num primeiro momento, as instituições de pagamento não tinham licença, né? Eles passavam a ir atrás da licença a partir de um volume de transações ou um volume de depósitos. Aí a gente, em 2022, regulou as instituições de pagamento, a gente é Brasil, né? Veio através do Banco Central, e aí veio o Pix junto com esse Open Banking, com essas várias plataformas que são white label, quer dizer, eu monto um marketplace hoje, eu conecto um meio de pagamento dentro da minha marca, da minha loja, da minha rede. Tem gente né? que opera meio de pagamento com pessoa física. Isso. Então, assim, quando a gente fala de apostas, a gente tinha esse universo
de pulverização, né, de ampliação do mercado, porque é uma forma de bancarizar ou não bancarizado, ou seja, dar acesso àqueles que não tinham crédito ou volume de receita para abrir uma conta premium, ou uma conta no banco com aquele custo enorme. Então, existe uma democratização nos meios de pagamento, que é importante para o Brasil crescer, só que com isso vem toda a vulnerabilidade que o sistema se apresenta, com a questão da tecnologia, que é uma velocidade, Sim. e com a dedicação do criminoso de estar buscando as brechas. Então, a gente fica meio que apagando incêndios, né, como uma reação. Só que não podemos esquecer que o nosso framework, ele também é protetivo. Ele já traz mecanismos de proteção para coisas que a gente ainda não vivenciou de risco, mas que a gente sabe que existe, por um conhecimento do resto do mercado, por trocas de informações entre os mercados, né? Então, a gente também tem que verificar que o profissionalismo da plataforma, ela precisa começar, mesmo que ela não tenha ali a necessidade do pedido de licença, porque ela tem que entender que ela está dentro dos processos de produção de serviços financeiros. Isso já está recomendado pelo GAFI. Então, o problema é que o brasileiro, ele só faz quando está escrito na norma. Então, vem o Banco Central e fala, tá bom. Então, vai ser assim, ó. Você tem uma limitação para fazer o PIX e agora você tem 4 meses para se habilitar aqui e ter a licença. Senão, você não vai poder mais operar nesse mercado. Então, infelizmente, porque tem que ter esses freios, certo? Sim, sim. Senão... A Renata tocou num ponto importante, que é a democratização. Né? A democracia é o melhor modelo que a gente pode viver em sociedade, porém ela não é perfeita. Mas o PIX e o Open Bank, talvez a história vá dizer, é uma opinião minha, mas talvez a história lá na frente vá dizer que foi quase uma revolução industrial, como a gente viveu lá nos anos 1920. O que ela abriu para a sociedade, principalmente uma camada da sociedade que talvez tenha nascido e sido criada, achando que nunca chegaria a ter um cartão de crédito, a ter um limite. Né? A gente pode até questionar esse excesso de limite, mas essas pessoas não tiveram isso na sua família, nas gerações anteriores. Então, quando ela passa a ter isso, essa é a maior prova de que essa democratização foi muito boa. Só que com essa democratização, traz também ali um risco, que é esse que a gente está falando aqui no podcast de hoje. Né? A gente tem hoje tudo integrado, tudo tecnológico, você em um segundo você recebe o teu salário, você já faz um pagamento, você já faz um PIX, o teu filho precisa de um dinheiro, você já faz ali tudo. Gente, isso é tudo muito rápido. E a gente parou para pensar nisso, no quão rápido, porque a gente está tão feliz com essa agilidade, porque a gente consegue fazer outras coisas. Eu não preciso ir ao banco, sacar um dinheiro, ou ir lá levar em espécie, depositar para um terceiro. Então, hoje é tudo muito mais fácil. Só que tudo que é tudo muito mais fácil, também precisa ter um pé atrás. Né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, refletir. Gente, olha que mundo louco é esse que a gente está vivendo. Sabe? É muito legal você resolver tudo. Eu não vou ao banco há um tempo. Mas o meu pai, que é uma geração 75 mais, ele ainda faz questão de quando vai receber a aposentadoria dele, ir ao banco, vou lá pagar minhas contas. Conversar com a gerente. Eu falei, pai, mas pode pagar aqui no telefone, deixa que eu pago pro senhor. Tá? Não, eu faço questão de ir ao banco. É uma geração. A minha filha de 5 anos, ela talvez nem vai saber o que é banco. Pode ser que nem tenha uma agência física quando ela tiver 15, 20 anos. Esses dias eu tava conversando com uma colega, ela não sabia o que era cheque. Então, Eu fiquei em choque. Então, da mesma forma como não tem mais o DOC, só tem o TED. E daqui a pouco não vai ter mais o TED, né? E então a gente precisa estar também preparado para entender que isso também traz vulnerabilidade. Então, e aí Sim. que entra, né, os órgãos de controle, de fiscalização, para que a gente possa, além de controlar e fiscalizar, também levar uma conscientização. Isso é verdade. Porque eu acho que é aí que a gente, né, longe de trazer responsabilidade para uma vítima de uma fraude, por exemplo, não é isso. Mas ela precisa saber que ela corre um risco. Sim. Né? Eu tenho uma tia que mora no interior de São Paulo, tem 80 anos. Ela não faz PIX, e eu ajudo, às vezes eu ajudo com remédio, com alguma coisa que ela precisa, ela mora na roça.
Ele fala, tia, faz uma conta, faz um Pix, tia. Ela tem um banco que é da década de 80, que não tem em outras cidades até hoje. É um banco muito pequeno, já foi muito grande, hoje é pequeno. E a tia faz um Pix, tia, recebe na hora o dinheiro, a senhora vai e resolve. Ah, não, o Pix é perigoso, eu tenho medo, eu ouço falar muita coisa. Eu também acho que ela tá certa. Falo, gente do céu, eu tenho amigos que não têm celular até hoje. E amigos que trabalhavam comigo no jornalismo, sabe? Na época eu era jornalista. Eu falo, gente, como é que essas pessoas vivem hoje? Como é que elas são, né? Viraram pessoas exóticas hoje, porque você não consegue imaginar. A minha filha de 12 anos, ela já tem um Pix, né? Então, mas assim, tem pessoas que é melhor ficar protegida sem. A minha mãe queria estabelecer um Pix no celular dela. Eu falei, mãe, deixa isso pra lá. Melhor usar o seu cartão de crédito. Imagina, a Pix tem que pagar à vista. O dinheiro tem que estar lá na conta. Usa o cartão de crédito, que aí confere o extrato, né? Paga depois a fatura. Um problema para mim. Essa consciência, ela precisa estar trabalhada e muito bem trabalhada. Não é só responsabilidade da casas de aposta, né? Então, assim, não é só responsabilidade da pessoa, de nós, é também responsabilidade do governo, do regulador, dos órgãos, inclusive da universidade, dos órgãos de pesquisas, que sabem exatamente que comportamento precisa ser estudado e depois a gente precisa diagnosticar e tratar e ter mecanismo de escapes, né, para esse tratamento. Eu acho que é isso, né, Fred? Sim. Bom, para finalizar, então, vocês querem deixar algum recado para o público sobre tudo isso que foi falado, que é muita coisa para se pensar? Eu acho que a Renata aí já deu eu aí. fiz o meu fechamento. Já fez aí o seu pensamento final. E você, Fred? Bom, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com você, Maria, com a Renata. É sempre uma aula ouvir a Renata, é muito legal participar. Nossa, imagina uma aula com ela. A gente tem feito dobradinhas aí, né, em vários eventos, é sempre muito enriquecedor. Eu acho que a mensagem que vale sempre é aquela do gato escaldado. Né? A gente precisa saber aonde a gente está entrando, aonde a gente está fornecendo dado, para quem a gente está fornecendo dado. Hoje, eu acho que se a gente pensar aí no mundo, a guerra no futuro talvez não seja de bomba atômica. A guerra no futuro seja a guerra cibernética. Então, eu acho que a gente tem que pensar em como a gente vai se proteger disso. Né? Claro, a gente sempre vai estar vulnerável, mas a gente precisa ter uma conscientização de que a gente precisa estar sempre atento, né? E saber e cobrar do Estado, dos órgãos públicos, uma divulgação de dados, né, sobre o que está sendo feito para mitigar esses problemas, né? Cobrar do nosso banco, por exemplo, olha, como é que você protege o meu dado? Questionar se você chegar num restaurante e falar, poxa, como é que você tem meu CPF? Como é que você tem minha RG, sendo que eu nunca vim aqui? Sabe? Pode ser que você não tenha resposta, mas eu acho que é uma forma de você mudar um conceito de que o nosso nome é muito importante. Claro, a gente sempre defende o nosso nome, mas o nosso nome, ele dá nome a um dado, que é o nosso CPF. Então, a gente precisa muito proteger o nosso CPF e saber onde a gente usa. Então, acho que esse é o recado que eu possa dar hoje, de que a gente precisa estar sempre atento e vigilante com os nossos dados pessoais. Certo. Então é isso, Obrigada, pessoal. Viu? Muito obrigada pela participação. Obrigada. E até o próximo episódio.